Ó, geralmente eu gosto de guardar esse aqui para a última aula, né? Mas já que a gente está para 3D, vocês podem dar uma fuçada. O que acontece? A vista nativa do Revit de trabalho, ela é isométrica, como a gente fez esses últimos vídeos, né? essas últimas etapas. Então, essa aqui não é uma vista muito bacana, por isso que geralmente o Revit carrega um estigma de não ser muito bom para renderização, precisa levar para outro programa, precisa levar para o motor de render ou coisa parecida. Ele não é um 3D Max. 3D Max já fez filme. Aquele Um Dia Depois de Amanhã, ele é feito no 3D Max. Então já fez filme. Mas o Revit cumpre a proposta arquitetônica. Ele não é para você fazer folder de sinaleiro, distribuir por aí. Né? Porque folder de sinaleiro é ferramenta, insumo de publicidade e propaganda. Não é de arquitetura. Embora todo mundo precisa se vender, né? Publicidade e propaganda faz parte da arquitetura de certa forma, assim como de toda outra profissão, mas o Revit cumpre o básico necessário. O que acontece? Eu vou me posicionar em uma câmera técnica, né? Por exemplo, terreno, térreo, tá? E vou fazer o posicionamento da minha câmera. Aqui em cima, junto com a minha casinha, eu tenho possibilidade de fazer percurso virtual, câmera e o 3D padrão isométrico. No caso, eu quero uma câmera. Primeiro clique é onde está o seu observador. Segundo clique, para onde ele observa. Então, eu vou vir aqui, fazer uma de frente. O observador está aqui. Segundo clique, eu vou trespassar meu objeto, que fica mais simples pelo nosso tempo. Eu vou trespassar meu objeto e vou clicar. Ele vai aplicar essa câmera nesse momento. Tá? O Revit ele trabalha tudo muito próximo à gráfica. Então, a primeira configuração que pede, aí no caso eu vou para a apostila de novo, a primeira configuração que pede é ajustar de 300 para 169, que é mais ou menos o tamanho de uma foto revelada, que na verdade é impressa. 300 por 169. O que eu vou fazer? Clica na bordinha, eu quero o tamanho do recorte, eu vou alterar 300 por 169. Vai ficar mais ou menos a mesma proporção. Tome cuidado, porque eu posso cair na tentação de querer mudar aqui. E o que acontece? Já viu aquelas kitnet que você fala, nossa, cabe minha casa inteira ali dentro daquela kitnet. É por efeito de câmera. Né? Começa a ter o que a gente chama de olho de peixe. Você olha assim e fala, nossa, cabe tudo aqui dentro desse banheiro. Cabe minha casa aqui dentro desse banheiro. Eu vou mudar para dentro do banheiro. Né? Porque ele começa a deformar. Se ele for muito comprido, começa a deformar a câmera. Por isso que está sugerindo essa proporção de 300 por 169, ele mantém um padrão. Beleza. Mirei. Mas eu preciso ajustar. Eu já trabalhei com diversos softwares. Na minha opinião, esse daqui é a melhor ferramenta de posicionamento de câmera que eu já trabalhei. Tá? Tipo, na minha opinião, ganha do Lumion, ganha do 3D Max, ganha de ferramenta de posicionamento de câmera, na minha opinião, esse aqui é a melhor que tem. Aqui do lado, com o atalho Shift W, Shift W, eu tenho um ciclo de navegação completa. Eu clico nele, e aí tem esse tanto de botão que ele fica me seguindo, fica seguindo meu cursor, ó, é um stalker. Só que se você ler, ó, zoom, eu ponho o mouse em cima, clico, mantenho pressionado. Se eu for para frente, ele vai dar zoom, se eu for para trás, ele vai dar um zoom out. Zoom in, zoom out. Eu tenho olhar, clico, mantenho pressionado, ele vai mexer a cabeça para olhar para baixo, para cima. Você entendeu? Sim, eu entendi. Para cima e para baixo é como se ele tivesse um elevador. Ele sobe e ele desce. Fiz cagada que nem eu fiz sem querer aqui agora. Tenha o botão rebobinar, que ele volta a câmera. Não dê Ctrl Z.
Ctrl Z não vai funcionar para a câmera, é o rebobinar. Se eu quiser recentralizar, se eu quiser rotacionar com base no meu centro, que a gente posicionou o segundo clique, se eu quiser mexer tipo mímico para cima e para baixo, ou se eu quiser andar dentro, aí ó, cliquei e mexi demais, vou rebobinar. Né? Vou navegar, eu quero mexer pouquinho. Né? O ângulo que eu quero, não quero, vou rebobinar. Tá? Acho que esse ângulo tá legal. Assim um pouquinho, vou dar um zoom, recentralizar que eu quero que ele olhe um pouquinho mais para cima, isso. Vou dar um pouquinho para trás para navegar. Beleza. Acho que está bacana esse posicionamento. O que eu vou fazer? Eu vou fechar o círculo de navegação ou Shift W, ele abre e fecha. Tá? E aí eu vou ativar alguns campos que eles vão servir como um pré-render, vai ficar fantástico, não leva nada. Né? Aqui, esse aqui é o render. Não sei se vocês sabem da história do render. O primeiro objeto renderizado, que o pessoal realmente conseguiu comprovar que era feito com cálculo computacional, foi um bule de chá. Então, sempre quando você pegar um programa, tem um bule de chá, provavelmente ele vai ser renderização. Tá? Mas não é aqui que a gente quer. Eu quero vir naquela caixinha que a gente estava mexendo, o estilo realista, textura, arame. Eu vou vir nessas opções de exibição de gráfico. A gente não tinha mostrado, não tinha chamado atenção para ela. E aí, eu posso ativar uma sombra. Vocês lembram em plástica que a gente falava sobre sombra de oclusão? Olha a sombra de oclusão acontecendo aqui, ó. Mostrar a sombra do ambiente. Isso aqui é sombra de oclusão demonstrado de maneira digital e ao vivo. A gente falava que as quinas eram mais escurecidas. Isso aqui é sombra de oclusão pura. Só que eu não quero só sombra de oclusão, eu quero também a sombra projetada. Então ele mostrou um céu, um sol. Vou vir aqui. Ah, nossa, eu queria fingir que é plástico, eu queria ativar esboço, colocar umas extensões aqui, fingindo que é o rabisquei, que isso aqui é para mostrar para o cliente. Ó, o professor de plástica vai acreditar que isso aqui é eu que fiz. Uhum. Confia. Eu vou desativar o esboço. Simulação de profundidade é quando renderiza, então aqui não vai estar ativo. Deixa eu aplicar para tirar aquela... Iluminação, ele vai servir ambientes mais escuros, eu vou trazer aqui, ó, luz ambiente. Ele vai dar uma clareada. Não está tão clareando como eu queria. Eu vou diminuir a força da sombra. E sol eu posso intensificar, tipo aquele sol a pino. Não está tão quanto eu gostaria. Isso aqui vai funcionar mais renderizando. Tá? Mas eu diminuindo aumentando o sol, diminuindo as sombras, eu consigo não ficar tão escuro assim. Vou diminuir. Né? Aí entra o plano de fundo. Plano de fundo, você pode escolher, vai funcionar. Quero um céu. Né? Aí você pode escolher um piso. Só que esse céu tradicional ele fica parecendo o céu de São Paulo. Ou aqueles dias que Goiânia estava um nevoeiro de poluição. Né? Então esse aqui não fica tão legal. Eu vou olhar aqui, eu tenho um gradiente. Que eu vou colocar uma cor do céu. Não é muito legal a gente colocar cores muito saturadas. A cor do horizonte e o chão. Vou pegar aqui uma graminha. Pela cor do horizonte, eu consigo dosar para não ficar parecendo tão poluído. O que acontece? Aqui eu estou vendo o horizonte. Né?
Eu posso também pegar uma imagem que eu importo, só que o que acontece? Pelo amor de qualquer coisa, quando você vem aqui, aí o pessoal, céu. E aí pega, melhor ainda. Exatamente. Aí o pessoal empolga. Cadê a área de trabalho? Deixa eu pausar. Aí o que acontece? A pessoa vem cá e pega céu. Tipo, ele não tem horizonte. Então parece, eu tinha um colega que fazia isso. Vou colocar, vou dar ok. Parece que eu estou no precipício. Se eu pular esse muro aqui, eu caio do abismo. Tá? Fora que a luz está vindo daqui para frente. Né? Tipo, a luz está aqui e indo para trás. Olha a sombra. E teoricamente eu tenho um pôr do sol, alguma coisa ali atrás. Então, esse tipo de fotomontagem, ela é difícil de fazer no Revit. Tá? Esse tipo de fotomontagem é melhor jogar no Photoshop e você estuda vários céus, faz iluminação e tudo mais. Aqui, tipo, minha sugestão, utilize o gradiente, porque é o que tem um horizonte, tem uma manchinha ali, você tem uma perspectiva, você tem uma noção de limite, né? Que é diferente de você colocar a sua casa no precipício. E aí você vai colocar, vou voltar na planta terreno. Se você precisar pegar aquela vista, você pode dar um clique direito em cima e pedir para exibir a câmera. Aí ele vai mostrar onde que está a câmera e para onde que ele está olhando. Tá? Se você precisar reajustar por algum motivo. Se não, você já vai para o próximo. Vou vir aqui, câmera, colocar aqui para cá, ajustar o limite. Ele mantém quase as proporções originais, né? 300 para... quanto que era? 169. 169. Ele quase mantém as mesmas proporções. Se quiser manter... No nosso trabalho a gente vai manter esse aqui, 369. Mas não é errado. Tá? Vou vir, vou pedir aqui o Shift W, vou colocar um pouquinho para cima, vou olhar para baixo. Tá? Eu posso ativar o sombreado ou o realista, só que o realista saibam que, ou textura, né? Ele consome processamento do computador. Aí meu computador está infartando. Olha lá, coloquei para renderizar, né? Pré-renderizar na verdade. Vou vir aqui opções de exibição de gráfico. No caso esse aqui, ele não vai mostrar tanto essas ferramentas com tanta intensidade quanto o outro, porque o outro, na minha opinião, fica mais nítido. Tá? Mas mesmo assim ele fica. Ah, mas está pegando uma luz que eu não quero. Você pode vir aqui, no sol, aqui liga e desliga, nesse solzinho aqui. Você pode clicar, configuração do sol, você pode escolher azimuth ou altitude, isso aqui vocês vão ver em conforto térmico, lumínico. Você pode escolher um dia estático, pode colocar a data de seu nascimento, tudo mais. Um dia, várias horas, vários dias, meses, né? Então você pode escolher estático, um dia único, andando ao longo do dia, ou andando ao longo dos meses, ou azimuth e altitude. Outra coisa que você pode fazer, no estático, você pode fazer a configuração da sua coordenada geográfica. Clicando aqui, ele abre o mapa, você arrasta. Pode colocar o código de GPS. Lá, ó. Aqui eu preciso, cadê minha casinha? Aqui, ó.
tem que arrastar essa casinha para algum lugar. Vou colocar essa casinha ali no centro, ó. Vou colocar ali. Na verdade, eu vou colocar ó, na Praça Universitária. Cadê a casinha? Vou arrastar para a Praça Universitária. Soltei ali. Então agora o meu projeto está localizado na Praça Universitária. Você podia colocar o seu lote. Vou colocar lá no meio da Praça Universitária. A desvantagem é que geralmente a luz ela se comporta de maneira que você não controla tanto. Então, azimuth, altitude, ele fica mais ajustável para a cena que você quer. Menos realista, porém mais controlável. Né? Então, isso aqui é um pré-render. Isso aqui não é renderização. Porque eu tenho ainda o botão de renderização, que é esse aqui. Opa, do lado. Liga a luz, é esse botãozinho, tá? Que aqui você vai, por exemplo, eu quero renderizar essa cena aqui. Tá? Geralmente a gente coloca qualidade alta, melhor ele fica muito pesado, fica demais. Alta. Não é tela, a gente muda para impressora, quantidade de DPI 300 é bacana, 600 é demais. Qual que é a luz, no caso eu só quero céu, solar, e aí eu mando renderizar. Tá? Aqui o botãozinho de renderização. O maior crime aqui na renderização do Revit é você não colocar a resolução de impressora, colocar de tela, porque aí vai depender do zoom. Se o zoom estiver pequenininho, vai renderizar rapidão. Se o zoom estiver muito próximo, vai renderizar toda a tela. Tá? Então, aqui, esse aqui é um dos grandes segredos. Aqui eu diminuí para dar tempo de renderizar. Sol apenas. Ó, já estou vendo que vai ficar escuro. Provavelmente por conta do dia que eu escolhi, do horário que eu escolhi. Terminou de renderizar. Ficou escuro por conta do sol. Eu precisava ajustar o sol. Só que eu quero mostrar aqui que o Revit tem como se fosse um pré-Photoshop. Quando eu venho aqui na imagem, ajustar a exposição, eu meio que posso fazer pequenos ajustes, né, que eu consigo visualizar e recuperar certas cenas que podem estar escuros. Ó, realce eu quero colocar um pouquinho mais escuro, a sombra eu vou colocar mais clara, saturação eu vou aumentar um pouquinho, porque parece um pôr do sol, e aqui é o que a gente chama de bater o branco, que é aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura da luz. Eu quero uma temperatura mais quente. E aí eu vou mexendo e vou ajustando. Quero mais brilhante. Ó, a gente consegue perceber. Isso porque estava escuro daquele jeito, estava quase uma luz noturna. E eu consigo recuperar alguma coisa. O ideal realmente seria eu ir lá no sol, o botãozinho que eu estou chamando toda hora. O ideal seria eu vir aqui no sol, configurar um dia, vou pegar a iluminação aqui, ó, deixa eu aplicar, ó, esse aqui vai melhorar. Vai melhorar horrores aqui. Que aqui, com azimuth e altitude, a gente consegue controlar, fica mais cênico, né? Eu controlo um pouco melhor. Aí eu ajustei o sol, né? Só que como eu estava com aqueles ajustes, ele está muito brilhante. Eu quero mais os realces mais escuros. Saturação um pouquinho mais quente. Fica mais frio. Se eu fiz meleca, saturação mais quente, fiz meleca, tá um caos. Sempre tem um botão de reinicializar
que ele volta à configuração inicial para eu poder fazer o ajuste. Quero mais brilhante. Eu quero as sombras mais escuras. Quero as sombras mais claras, mas eu quero os realces mais escuros. E aí você vai calibrando. Então é tipo um pré-Photoshop. Terminei isso aqui, você salva para o projeto. Isso aqui se você quiser renderizar, não tem necessidade. Vou colocar vista 2 e ele vai ficar aqui. Renderizações, ele está aqui. Ele fica salvo para não precisar renderizar todas as vezes. Tá? Quando eu mexo, ele perde aquela renderização, ele volta para o pré-renderização.